Olá, estamos então começando a terceira semana do PET de Geografia do segundo ano, né? A gente vai falar essa semana sobre as diferenças e as correlações entre o campo e a cidade. Vamos lá? Primeira pergunta pede para a gente caracterizar o espaço rural e o espaço urbano, com as suas diferenças, as diferenças da organização espacial e das atividades econômicas desenvolvidas em cada um deles. Então eu trouxe esse mapa mental do Brasil Escola, né, que mostra pra gente, né, as diferenças, né? O espaço urbano é mais dinâmico, mais verticalizado, com maior adensamento populacional, maior composto por habitações, aglomerações, né? O maior ritmo de estrada, ritmo da vida em geral, né? Com destaque para atividades econômicas aí voltadas para a indústria, para o comércio e para os serviços. Já o espaço rural, ele é um espaço mais de menor adensamento populacional, né? No que se destaca adensamentos e pequenas e grandes propriedades rurais mais espaçadas entre si, né, com principal destaque para atividades econômicas de agropecuária, agroindústria e extrativismo. Mas esses espaços são dinâmicos e se correlacionam, se entram em contato e mantêm relações entre si o tempo todo, né? Quais as principais diferenças entre esses espaços, né? O espaço urbano tem uma abrangência espacial menor, enquanto o espaço rural tem uma abrangência maior, grandes propriedades rurais, áreas de interior, áreas de preservação, né? A dinâmica econômica, a aceleração dos ritmos no espaço urbano também são mais intensos e maiores do que no espaço rural. Então essas são as principais diferenças e considerações. Número 2. Observe o esquema de interdependência entre o campo e a cidade. Explique por que e como ocorrem as trocas feitas entre campo e cidade. Na hierarquia econômica, muitas vezes se acha que a cidade ela é superior que o campo, né? De certa forma, sim, mas ambas funcionam em uma grande correlação, né? A partir do desenvolvimento tecnológico, de técnicas, de várias inovações tecnológicas, elas não foram aplicadas só na cidade, elas também foram para o campo, né? Então há uma grande codependência e correlação entre campo e cidade. Como que a gente percebe isso analisando a figura? O campo envia produtos agrícolas e investimentos para a cidade, mas a cidade também envia investimentos e tecnologia para o campo. A cidade envia para o campo produtos industrializados e serviços. Em compensação, o campo envia produtos, ele já enviou produtos agrícolas, né? Ele envia a população que perdeu seus postos de trabalho, principalmente por causa da mecanização e por causa da urbanização, né? Que foram atraídas para as cidades. Então há uma correlação constante entre campo e cidade, né? Essa relação não é necessariamente coesa, em alguns momentos ela é mais intensa que outras, você perceber, né? Mas o avanço das técnicas, as transformações técnicas, elas impactaram nos dois espaços, tanto no espaço urbano quanto no espaço rural. Aqui está essa explicação mais detalhada. Na notícia 3 fala sobre, na número 3, né, tem uma notícia sobre o fechamento de uma usina que produzia álcool em Minas Gerais, deixando 450 trabalhadores desempregados. Letra A, quais as principais consequências socioeconômicas do problema apresentado na notícia? Como eu disse, né, a mecanização do campo, a inserção de técnicas no campo, dispensou muita mão de obra, né? Então provocou o êxodo rural, a saída dos trabalhadores do campo para as cidades, né? Isso gera um problema também para as cidades, né? Porque esses trabalhadores vão viver nas cidades onde eles conseguem, em áreas de invasão, em áreas mais baratas, em aglomerados urbanos, né? Também intensificando alguns problemas sociais urbanos, às vezes a violência, o desemprego, o crescimento urbano desordenado, que vai impactar na mobilidade urbana, etc. Aqui a gente tem uma tirinha do Armandinho, né? Onde o pai dele fala assim: é o aviso que contém transgênicos, filho, mas talvez vejamos menos dele nas embalagens. O Congresso
Quer tirar os produtos transgênicos, pai? Não, quer tirar o aviso, né? As tirinhas do Armandinho, na minha opinião, são sempre muito oportunas. Então isso fala, nessa tirinha fala aí sobre uma tramitação no Congresso Federal para retirar o símbolo de transgênico dos produtos. A primeira pergunta é o que são os transgênicos e por que eles são cultivados em larga escala em alguns lugares do mundo. Transgênicos é um sinônimo, né, para OGMs, ou organismos geneticamente modificados, que são plantas ou outros organismos vivos adulterados geneticamente de acordo com as necessidades e interesses agronômicos, né? Seja para tornar ele melhorar sua qualidade, tornar ele resistente a pragas e doenças, torná-lo mais nutritivo, reduzir algum elemento de fitotoxidez ou que é considerado inadequado ao consumo e assim por diante, né? Esses elementos, esses produtos geneticamente modificados, às vezes por resistir a pragas ou outras questões, eles vão aumentar a produção e a produtividade e com isso a ascensão de lucros, né? Diminuindo os custos e sendo mais competitivos no mercado. Esse é um grande motivo para eles serem cada vez mais produzidos em larga escala. Porém, existe, né, controvérsias sobre se o consumo desses transgênicos ele é benéfico para a saúde ou não, se ele não impacta na saúde, né? E aí essas controvérsias giram em torno, muitas vezes, da quantidade ainda limitada de anos de estudo, né? Muitos estudos favoráveis aos transgênicos, eles são apoiados pelas empresas que produzem produtos transgênicos, né? Tornando questionável aí a pesquisa. Então, sobre isso eu recomendo que vocês pesquisem mais, procurem outras fontes para se informar mais detalhadamente sobre isso e sobre os pontos positivos e negativos desses produtos. Como a presença do transgênico pode ser identificada em um produto? Por esse símbolozinho, ó, esse Tzinho aqui dentro do triângulo amarelo é o símbolo de transgênico. Geralmente ele fica embaixo nas embalagens assim, ó. Ok? Por qual motivo a indicação de transgênicos está em votação no Congresso para ser retirada? Você é a favor ou contra? Justifique. É uma opinião pessoal, eu já falei da controvérsia, né? Mas por quê? Por que será essa decisão de retirar o rótulo? O consumidor não tem que ser informado de todas as questões nutricionais do alimento? Por que tirar essa informação, então, do consumidor, né? Então, aqui eu deixei um texto para vocês, né, dando uma explicação, mas cada um vai pensar e colocar a sua própria resposta, né? Então, a gente termina, assim, a terceira semana do PET. Até essa próxima semana, a semana 4, que vocês vão poder acompanhar aqui no canal. Obrigada!